Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, hoje gravado aqui diretamente das dependências do ITF, Instituto Teológico Franciscano. Hoje está sendo realizado aqui no ITF, pelo Movimento Sindical de Petrópolis, o Seminário de Gestão Sindical. E ao longo das semanas você está vendo algumas entrevistas que foram gravadas nesse dia especial em que o movimento quer trazer informações para todos os dirigentes. No programa de hoje a gente vai conversar com o professor Antônio Rodrigues. Vamos falar um pouquinho sobre educação, reforma, ocupação, dentre outros temas que têm a ver com a nossa formação. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar início à nossa conversa com o professor Antônio Rodrigues. Professor, antes de qualquer coisa, eu queria que você fizesse uma breve apresentação sobre o seu histórico na educação. Nosso telespectador de Petrópolis não o conhece porque, na verdade, o senhor não atua aqui em Petrópolis, é isso, né? Não. Eu não sei se é boa noite, boa tarde, bom dia para todos e todas. Eu sou Antônio Rodrigues e sou dirigente do Simpro-Rio, que é o Sindicato de Professores do Rio de Janeiro e faço parte da federação também. Acabei de deixar o Conselho Estadual de Educação. Eu fui conselheiro durante 8 anos, que vai ser assumido a minha função, o professor Robson Terra, que me parece que deu entrevista também para a equipe aqui, para a emissora. É um prazer imenso. Eu sou um homem de 83 anos. Eu nasci em 15 de setembro de 33, coisa velha, né? E, portanto, a gente tem memória, tem história, né? A minha origem é de Campos. Meu pai é plantador de cana e organizava no Partido Comunista. Ele organizava os trabalhadores de campo. E minha mãe católica. E então eu sou um produto misto de pai comunista e mãe católica, assim, de aquele coração. Minha mãe é com 7 filhos, mãe de 7 filhos, muita fé, né? Mas ela era a santa padroeira dela e o maior respeito que a gente tinha, né? Mas tinha uma relação muito mais do dia a dia com meu pai, velho ateu, e isso me construiu o meu contraditório até hoje, né? Você se faz como contradição. E a gente migrou, expulso da terra. Meu pai foi expulso da terra na década pós-guerra, 49, 50. A gente estava morando na favela no Rio de Janeiro. Eu morei na favela do Esqueleto, onde é o UERJ hoje. Ali é uma favela. A gente branco, caído na favela, no pós-guerra. Meu pai cozinheiro. Meu pai é de família, minha avó italiana, cozinheiro, homem que cozinhava. Meu pai cozinhava cabritos, né? A gente perdeu aquilo tudo. E eu queria voltar só um pouquinho mais. A minha vivência em Campos, meu pai, como disse, velho comunista, mas chorão, tocava chorinho. Então eu convivia. À noite, tinha uma discussão política, que eu era impedido de participar. Não, sai dali, né? Mas eu, como garoto, com 12 anos, mais ou menos, naquela época, louco para discutir o que estavam falando, e à noite tinha tomar muita cachaça, né? E ouvir chorinho, que eles tocavam choro. Meu pai tocava violão e 8 baixo. Chorinho, 8 baixo, com chorinho, 8 baixo. Então isto me trouxe para o Rio de Janeiro no processo migratório. Eu acabei bancário, funcionário público, trabalhei nos Correios, até 1964, com o golpe militar, eu fui fazer geografia, eu estava no 3º ano da Faculdade Nacional de Filosofia. Eu sou da FENEFI, ali no Antônio Carlos, no Rio de Janeiro, ali que se construíam os grandes embates ideológicos à época. Já eu entrei no método Paulo Freire de alfabetização, pela via da faculdade, e estudando geografia. Veio em 64, eu me casei nesse período, casei na década de 60, 61,
E aí um filho, Vinícius, está com 50 e tantos anos hoje, e fui expulso da faculdade, excluído. E aí todo aquele sonho de alfabetização de adultos, tudo com Paulo Freire, estudando, fazendo militância, pela vida do PCB, à época. Isso tudo foi excluído, então, minha família. É aqui uma história longa, que eu não vou relatar aqui, mas isso me levou depois, logo eu voltei em 68 para completar o curso de geografia e acabei no colégio de aplicação. Aí me formei, eu era bancário, tal, e voltei para me inserir, fiz geografia, 68 me formei e caí logo no colégio de aplicação do FRJ, porque comecei a trabalhar no CAP por acesso, e ali foi a grande saída. Trabalhei em grandes escolas, no Rio de Janeiro, na rede estadual do Rio de Janeiro, que é escola pública. Aí eu trabalhava no Colégio Estadual André Morroá, que era no Leblon, no Rio de Janeiro, mais o Colégio de Aplicação ali na Lagoa, Rodrigo de Freitas. Então, em duas grandes escolas. Para mim foi uma escola. E pela via da educação, eu me construí. Mas veio logo depois, 68, 70 e pouco, eu tive que deixar o colégio de aplicação por questão de ordem política. Também, uma barra muito pesada, trabalhar com ciências sociais numa época da ditadura militar. Então, e nessa construção desse profissional que teve uma família que era do interior de Campos e se mudou, e todo um processo, a gente hoje tem um professor, eternamente professor, que já não está mais na sala de aulas por questões até mesmo da idade, da legislação e sim, mas que continua no movimento sindical e continua pensando de que forma a educação e as reformas estão sendo realizadas e que elas podem vir a prejudicar as gerações futuras. O Carla, né? O Carla, é um prazer em te conhecer. Eu estou aqui nesse seminário aqui em Petrópolis, e essa entrevista está me dando maior alegria. Espero ser bastante claro para os nossos ouvintes, porque a gente tem tantas questões a ser colocadas. Da minha trajetória, eu cheguei a trabalhar no Colégio Naval, em Angra do Reis, você tem uma ideia, né? E depois, a minha base mesmo é o Colégio Pedro II. Eu fui chefe de departamento de geografia do colégio até 2003, quando eu caí na compulsória. A compulsória, então, na realidade, eu deixei a escola pública, mas eu faço parte do movimento sindical, fui um dos fundadores do CEP no Rio de Janeiro, 79, com direção de organização dos professores, e depois, 82, exatamente, assumi a direção do Simpro Rio, Sindicato dos Professores, no município do Rio de Janeiro. E até hoje, eu sou diretor de finanças do Simpro Rio. E isso isso é um privilégio do ponto de vista, físico, eu acho, de energia, porque a gente, na realidade, pensa as coisas da política e pensa, mas o mote é a questão da educação, não é? É isso, não quando, de repente, mas não que de repente, a gente está vivendo agora, nesse momento, assumiu um governo, acho, com todo respeito aqui aos ouvintes, através de um golpe parlamentar, judiciário. É um governo golpista. Para nós, do movimento sindical, o governo Temer não é legítimo. Não é? A gente está assistindo aqui agora uma palestra com o doutor professor aqui, Santana, que trata da questão da gestão dos sindicatos. E a questão central que você me pergunta está embutida nisso aí. Eles vêm agora com as reformas, as famosas reformas, e que
para nós, que nos interessa mais direto, é a reforma do ensino médio, né? E dentro disso está por trás ou por dentro, a gente não tem essa noção, né, cara? Que é o conceito de escola sem partido. Acabei, peço licença, né? O seu ouvinte também, para invadir a sua casa, né? Que é a chamada lei da mordaça. Na prática, para o nosso telespectador que não tem pleno entendimento, o que é, de fato, a questão da escola sem partido? É um projeto perverso, originário determinado. Eu não vou citar o nome aqui do deputado, não, para não prestigiá-lo, né? Ele é originário e ele o movimento sindical está reagindo forte, o movimento dos trabalhadores, o movimento educacional contra a escola sem partido. A chamada escola sem partido, o senhor, a senhora que estão aqui, está nos ouvindo, né, disse, poxa, efetivamente a escola não tem que ter partido, né? A escola tem que ser ela mesma, eu boto meu filho para aprender, como é que vai fazer politização na minha escola? No fundo, estão discutindo ideologicamente uma coisa muito conservadora, mas muito conservadora mesmo, porque como se toda a escola, como se houvesse uma neutralidade. De repente, como se o ato de ensinar fosse uma coisa neutra, né? Acho que nada é neutro, né? Nada é natural, a gente diz que nada é natural. Nunca diga que as coisas são naturais para não parecerem insólitas, absurdas, né? E a escola, ela não é neutra. Eu não sou neutro aqui agora, não é? Você não é neutra. Quando me entrevista, o senhor e a senhora não são neutros. A escola não existe a neutralidade. A escola não pode partidarizar. Eu não posso, como eu disse aqui, eu sou um professor, trabalhei 35 anos no Colégio Pedro II, né? Ou no colégio de aplicação, ou na rede estadual. Como é que você sobreviveu? Se era possível que a gente fez tanta partidarização assim, né? Eu sou um professor de geografia, nada mais que isso, um simples professor de geografia, né? Que você trabalha as concepções. Quando o senhor ou a senhora põe o seu filho na escola, né? O senhor está querendo que ele seja um indivíduo capaz de transformar o mundo, né? Um ser, um sujeito com formação por um repensar. Portanto, as diferenças entre mim, o senhor, a senhora, ou professor de matemática, ou de geografia, ou de história, ou de filosofia, né? São necessárias. Essa escola sem partido, eles estão está embutido na questão da reforma do ensino médio, hein? Eles estão jogando de um lado, porque pode confundir a população com isto. Eles querem acabar com filosofia, com sociologia. A geografia e a história, eles... admitamos, o senhor bota o seu filho numa escola que ele não tenha mais geografia, ou não tenha mais história, que vai ser embutido numa disciplina, outra, com outro nome. O discurso deles é o seguinte, o senhor vai ter a liberdade de fazer o currículo, a criança pode fazer o currículo, isto é, escolhe a matéria que quer. Esse chama de espontaneísmo, a escola não é assim, a vida não é assim, né? A vida não é assim. A gente... É preciso ter concepções e construção de um pensamento, né? E, portanto, essa escola sem partido é conservador, me permita isso, é reacionário. Eles têm um discurso de que o professor porque o professor tem que ser neutro. E que a família é que deve determinar que educação quer ter para o seu filho. É claro que se eu sou católico, se eu tiver uma escola católica na minha região, eu acho que eu vou dar preferência a uma educação católica. Se o senhor
ou é metodista, e tiver uma escola com orientação metodista, talvez eu bota meu filho numa escola, desde que seja uma escola boa, com competência, né? Com professores, né? E não, só para eu terminar esse conceito só, na realidade, essa escola sem partido, ela pode ser uma grande esparrela, como diz, um grande engano, porque por trás disso eles querem tirar a liberdade de cátedra dos professores, a liberdade de expressão. Para que o senhor quer botar o seu filho numa escola asséptica, incolora, inodora, né? Uma escola sem pensar. É necessário que se pense que eles estão querendo agora, que é uma escola com neutralidade. A gente vai fazer um breve intervalo, volta no próximo bloco, dando continuidade a esse bate-papo sobre educação. Fica com a gente. Sede bem-vindos à casa de meu pai, o imperador Dom Pedro II. Gostaria de apresentar-vos minhas amigas, Amandinha, Adelaide, Condessa de Barral e Francisca. Venha conhecer nossos jardins e participar de um sarau imperial. Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco, dando continuidade à nossa conversa sobre educação com o professor Antônio Rodrigues. A gente estava no intervalo aqui, fazendo uma fofoca de intervalo, e estava falando um pouquinho sobre essa questão da reforma, ou seja, do direito da escolha por um aluno, por um jovem que talvez ainda não tenha maturidade intelectual para fazer uma escolha tão séria. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Pois é, em nome da escolha, até parece, né? Até parece que a gente está lidando com uma sociedade em que todos têm acesso à biblioteca, que tem acesso ao pensado, ao produzido, né? A gente vive numa sociedade de classe, de pobres e de ricos, né? Até recentemente a gente diz que tantos milhões, eu não tenho o número exato de pessoas, tiveram acesso à classe média, ou milhões de pessoas tiveram acesso a almoçar, a jantar, a 3 refeições diárias. Milhões de pessoas tiveram acesso à luz no Brasil. Então, nós estamos falando de um país desigual do ponto de vista econômico, né, do ponto de vista de acesso à cultura. Quem é que vai ao teatro, a um espetáculo, a um balé, ou ao cinema? Até os cinemas estão fechando. Aí vem uma proposta de governo que chega a ser desonesta, do nosso ponto de vista, ou ideológica, não tem desonestidade nenhuma. Tem uma ideologia em cima disso. Não, a escola tem que ser neutra, nós vamos fazer um currículo no ensino médio, porque o ensino médio está muito mal, é o discurso oficial. E o aluno vai ter oportunidade de escolher, fazer as suas matérias. Acho que eu estava dizendo que isso é espontaneísta, mas isso é de exclusão, vou usar o termo de exclusão aqui, ela é escola exclusiva. Em vez de ser esse termo, em vez de ser uma escola inclusiva, ela é uma escola exclusiva, de expulsão, de exclusão. Porque, na realidade, quando ele deixa de ter acesso a determinadas disciplinas, como filosofia, ou sociologia, ou mesmo a história, ou mesmo ética, a arte. Cadê a arte? Onde é que vai ficar a arte agora, né? Na realidade, não. A questão um país da América Latina como o Brasil, que vive isolado, parece estar isolado do contexto do sul-americano, né, que fala espanhol. Então, escolher 2 línguas, por exemplo, a gente precisa ter, né? Além do inglês, que virou uma língua universal, mais uma língua. Não. A preferencial vai ser o inglês, a matemática e o português são essenciais, o restante sobra. Essa é uma escola, não é a reforma que a gente quer. A reforma do ensino médio preconizada pelo governo
agora, atual, pelo governo emergente que está aí, é uma escola, é uma proposta que está no conceito da reforma. Eles querem fazer reforma urbana, né? Em vez de fazer uma reforma urbana, eles querem fazer reforma da Previdência. Eles querem fazer reforma trabalhista, eles querem mexer nos direitos dos trabalhadores. E na hora que cabe a escola, eles querem mexer uma escola para uma classe. Não vai mexer nas grandes escolas particulares, digo eu. Imagine os grandes centros urbanos, não vou citar nome de escola nenhuma aqui, tá bem? Das grandes escolas que os nossos ouvintes sabem. E a escola pública. A escola pública tem que ser uma escola pública, laica, de qualidade para todos. A gente quer isto, né? E não essa escola que o governo passa por cima do pensamento dos trabalhadores, dos professores, dos educadores de forma geral e faz uma proposta de currículo, sabe para quê? Para diferença, uma escola para os meus filhos e a escola para os filhos dos outros, isto é, escola para os pobres. Na realidade, não permite esse modelo de escola exclusiva, eu estou usando exclusiva com neologismo, tá bem? Esse modelo de escola de exclusão, na realidade, ela está excluindo para o pensado e o produzido os segmentos menos privilegiados da sociedade, isso é, dos pobres. Portanto, eu acho que essa escola sem partido e a reforma do ensino médio, na realidade, são esses dois projetos são farinha do mesmo saco, que querem colocar no nossa cabeça ou na cabeça da sociedade. Professor, a gente está chegando no final do programa. Queria que o senhor fizesse as suas considerações brevemente de que forma que o nosso telespectador pode se mobilizar contra a escola sem partido e contra a reforma da grade do ensino médio. Carla, eu acho que o conselho que fosse bom a gente não dava, né? Que aí sempre o velho diz, né? A gente está convivendo, acho que o senhor ou a senhora que tem seu filho na escola, acho que tem que fazer uma discussão, provocar uma discussão, se não tiver a mobilização necessária, através do seu sindicato, o sindicato dos professores, tem a luta dos educadores, ou na sua associação de moradores, ou na sua própria escola. Que currículo é esse que querem nos impor para haja uma reação forte? A gente está discutindo hoje num seminário aqui, como foi dito, sobre a questão de organização. Acho que a sociedade vai ter que tomar pé, né? Porque nós é que mudamos. Se cada um de nós ficar fechado na sua própria questão, a gente não vai resolver isto. E essa questão da escola, agora, nesse momento, porque é claro que o senhor e a senhora estão preocupados também com a questão da segurança, com a questão da moradia, com a questão do mercado, com a questão do salário, com a questão do emprego. Mas a questão da escola é parte disso. Não pode ser tratado de forma separada. O seu filho não pode ser refém de modelo de projeto que quer excluí-lo, quer botar para fora. O senhor quer que o seu filho seja vetor de transformação. É isso que a gente vai ter que fazer. Lamento. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia para todos. Obrigada a você que ficou com a gente. A gente volta na próxima semana com um novo programa, sempre pensando na realidade de todos nós trabalhadores. Um grande abraço e até lá. Carlos, espera